Olá, irmãos e irmãs, sexta-feira, 3 de setembro, hoje a igreja celebra a memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor. Um santo imenso na história da igreja, um homem muito importante mesmo para a história da igreja. No YouTube, no Google, tem muita coisa boa sobre ele. É uma história que vale a pena ser conhecida. É um homem, assim, foi Papa, de um ministério muito amplo, que aqui na homilia realmente não cabe, mas eu gostaria que você procurasse conhecer São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Importantíssimo para a fé cristã e para os rumos da Igreja, né? Um homem que foi instrumento da providência de Deus mesmo, tá bom? Vale a pena conhecer. Você que está chegando agora no nosso canal do YouTube, se inscreve, ativa a notificação, joinha, like. Estamos com Quaresma de São Miguel, com vídeo diário de reflexão e oração para Quaresma de São Miguel, como também a nossa Santa Missa, de segunda a sábado, 6 da manhã, com a Quaresma de São Miguel. Vale a pena você nos acompanhar, caso possa, tá bom? Lembrando você, setembro, mês da Bíblia, todos os dias tem um terço aqui. Hoje, por exemplo, sexta-feira é dia de rezar os mistérios dolorosos. Na descrição do vídeo tem o terço, você reza comigo. Os mistérios dolorosos, e antes de cada Ave Maria, tem um versículo bíblico que dá o sentido do mistério todo, dos 5 mistérios que estamos rezando, e assim a gente vai colocando a palavra de Deus também nessa devoção tão bonita que é o Santo Terço, tá bom? Vamos então ao Evangelho. Hoje a igreja proclama para nós Lucas capítulo 5, versículos de 33 a 39, e diz assim: Naquele tempo os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência, fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então naqueles dias eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remenda em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama. E os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala a questão do jejum. E não saiu de moda não, viu? O jejum é para ser feito. Inclusive, hoje é sexta-feira, a igreja nos ensina que toda sexta-feira do ano, não só a santa, toda sexta-feira do ano o católico tem que se abster de carne. Se por uma circunstância muito maior não é possível, então daí, em compensação a isso, precisa fazer alguma obra de penitência, de caridade ou de oração para compensar essa concessão que às vezes a gente faz. Eu escuto muito isso: padre, hoje é sexta-feira, mas me entenda, padre. É aniversário dele, é aniversário dela, e vai ter um churrasquinho lá, vai a família toda, como é que eu faço? Sabe, situações assim, eu esqueci, quando vi já estava mordendo lá a carne. Bom, então depois disso você faz alguma mortificação, alguma penitência, alguma oração para compensar esse desviozinho. A igreja nos convida a pensar nisso toda sexta-feira do ano, a paixão do Senhor. Mas vamos lá então. O jejum não é coisa do passado, não é rigorismo bobo, não. O jejum faz parte, inclusive, de todas as religiões. Toda prática espiritual entende que se não mortificar, não fazer morrer um pouquinho o corpo e seus prazeres, o espírito fica abafado, né? Fica pesado. Então, o jejum é uma escolha. Não tem como obrigar ninguém. Mas nessa escolha a gente pode encontrar uma escola de vida interior, de autodomínio e de amor a Deus. Por amor a Deus a gente se abstém. Por amor ao próximo a gente se abstém. Nós estamos fazendo a Quaresma de São Miguel. Olha só que interessante. Tenho certeza que todos nós que estamos fazendo Quaresma de São Miguel, estamos fazendo por nós mesmos, mas estamos fazendo por algumas pessoas, não é? Então você vai dizer: Senhor, eu amo tanto ele, amo tanto ela, quero tanto essa graça para ele, para ela, que nesses 40 dias eu abro mão de comer tal coisa, de beber tal coisa. Portanto, essa nossa dificuldade extrema de jejuar passa por uma falta de caridade para com o próximo. A gente reza sermão na cabeça dos outros, a gente conversa o dia inteiro a respeito de como o outro devia ser, por que não é, mas a gente não consegue fazer um jejum por ele.
Você consegue entender esse dilema interior dentro de você? Quanto vale, quanto você deseja mesmo essa graça, essa bênção, essa conversão dessa pessoa? Quanto? Quanto você quer mesmo entender mais a Bíblia e ser cheio do Espírito Santo? Quanto? Será que vale 40 dias sem cerveja? Será que vale 40 dias sem doce? E aí a gente vê que a gente não ama as pessoas, que a gente não ama a igreja, que a gente não ama os pecadores que a gente diz que ama. Não ama. A gente vê que a gente não ama Deus. Sabe? Às vezes você vai entendendo datas da sua vida. Por exemplo, hoje é uma sexta-feira, né? Mas vamos pensar. Talvez você saiba que quarta-feira da semana que vem você vai ter que tomar uma decisão, vai ter que fazer um exame médico. Eu não sei. Se prepara com um jejum. Como a gente sofre para jejuar. Ah, eu tenho um sonho, padre, de que tal coisa. Ofereça um jejum por esse sonho. Coloque o seu corpo para rezar. Mortifica isso. Diga a Deus, não só de pão vive o homem, Senhor, eu sei. Então eu abro mão do pão, do alimento, de um conforto, para ter aquilo que não é físico, é espiritual, para mim ou para outro. Muito bem, colocar tudo isso, vão perguntar, mas Jesus, por que os teus discípulos não estão jejuando como os nossos preceitos e ritos? E aí Jesus vai dizer, os convidados de um casamento, pode fazer jejum na festa de casamento enquanto o noivo está? Não faz sentido. Jesus é o noivo. Então na presença do Cristo, e Jesus estava moldando os corações, certas penitências não tinham sentido. Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então eles jejuarão. E sim, meus irmãos, nós somos a igreja sem noivo. Dias virão em que o noivo será tirado. Bem-vindo, nós estamos nesses dias em que o noivo é tirado de nós. Por isso a igreja tem os tempos quaresmais, as práticas de jejum, porque o noivo nos foi tirado. E agora esse jejum nos prepara para a festa com o noivo. É por isso que nos domingos a gente não faz jejum e abstinência, a menos que queira mesmo, mas não é regra. Mesmo a quaresma de São Miguel, é de segunda a sábado, né? O domingo não. Por quê? Porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia da Eucaristia, é o dia da festa, é o dia que tem um noivo. E aí no domingo, em vista da Eucaristia, a gente faz o jejum eucarístico, 1 hora antes da celebração a gente já não come, não bebe, para se preparar para o noivo, que é Cristo no Santíssimo Sacramento. Ele é o noivo e o alimento, né? Ele é o noivo e a festa própria do casamento. E aí Jesus fala o objetivo, então, do jejum. E de todas as práticas espirituais, que não é ficar compensando o pecado, sabe? Eu tenho percebido que as pessoas, elas vivem muito assim. Elas pensam que a vida espiritual e o relacionamento com Deus é igual a um jogo de futebol. Por exemplo, no jogo de futebol, se um time faz 3 gols, ele passa a ter direito de tomar 2 e ainda ganha. Eu vejo que na vida espiritual as pessoas são muito assim. Elas começam a fazer algumas boas obras, que não é que todo mundo faz, e ela começa a fazer, então agora ela ganhou o direito de. Não ganhou direito de nada, não. Ganhou direito de nada, não. Então Jesus aqui vai explicar para que serve o jejum, qual é a meta dessas coisas. Jesus vai dizer, olha, ninguém tira o retalho de uma roupa nova para remendar a roupa velha, vai perder retalho e roupa. Ninguém pega um vinho novo e coloca num odre velho, vai arrebentar o velho. Vinho novo, e o vinho aqui é a imagem do Espírito Santo, vinho novo em odres novos, vinho novo em coração novo. Porque se for no coração velho, arrebenta, perde o odre e perde o vinho. E aqui tem algo que a gente vê na nossa vida. Vinho novo, a unção nova, o Espírito Santo novo. Se não é colocado num coração novo que vai sendo preparado pelo jejum, pela confissão, pelas práticas espirituais, o vinho arrebenta o coração. E aí perde o coração e o vinho. Então, por exemplo, pessoas às vezes fazem uma experiência de Deus, começam a ouvir algumas músicas, começam a se emocionar, começam a ouvir algumas pregações, começam a gostar, fazem um retiro, um acampamento, então é derramado muito vinho novo. Mas, se a pessoa não oferecer para esse vinho novo um coração novo, oferecer o coração velho, arrebenta. E que tristeza, né? Quantas pessoas receberam vinho novo e o coração não aguentou? Porque não se preparou para o vinho novo, então perdeu o vinho, perdeu a experiência, perdeu o próprio coração. Quantas pessoas hoje estão arrebentadas, rasgadas, perderam aquela unção, aquele fervor, aquele primeiro amor. Por quê? Porque quiseram colocar retalho.
quiseram fazer remendo. A gente não quer se converter de vez. A gente quer fazer o mínimo necessário. Ai, padre, mas precisa tudo isso? Eu sempre brinco, precisar não precisa, mas faz toda a diferença. Você vê aí, decida você. Porque, gente, há um vinho novo sendo derramado sobre nós, mas se o nosso coração não for novo, ele não aguenta essa unção. Ele não aguenta essa glória de Deus. E aí perde tudo. E como é triste perder o vinho novo que Jesus quer dar. E o jejum é para nos libertar, nos domar, né, nos purificar de alguns vícios, de algumas saudades. Jesus termina o evangelho de hoje fazendo uma ironia. Versículo 39, ele diz assim: e ninguém, ou seja, vocês, né, depois de beber vinho velho, o pecado, as tradições lá que eles não abandonavam, ninguém depois de beber vinho velho deseja vinho novo, porque diz que o velho é melhor. E de fato, né, o bom vinho são os vinhos mais antigos. Então Jesus fez essa ironia para dizer que ele é o vinho novo, mas tem gente que não está querendo beber porque o vinho velho é melhor. Quantas pessoas olham para Jesus, para o evangelho e vê, não, é bom, não é que é ruim, mas melhor é o pecado, melhor é a cebola do Egito, melhor é a vida passada. Por isso o jejuar é um modo da gente acostumar a se distanciar de prazeres e apegos passados para se abrir a sabores novos, ao sabor de Deus, ao sabor do Espírito Santo. Portanto, irmãos e irmãs, preparando a vinda do noivo, peçamos a Deus a graça da gente crescer nessa prática que dilata mesmo a alma e o espírito, e associar ao jejum a oração. Comece a ter períodos na sua vida de jejum e oração. Comece a fazer isso. Pesquisa aí depois na internet tipos de jejum. Comece a ter isso. Comece a ter coragem, querido, querida, de fazer um jejum aí, ó, na base só do líquido. Sabe? Ai, deu uma dor de cabeça, toma um dedinho de café só para enganar o gosto da boca. E aí nesse dia experimente ler mais a Bíblia, os Salmos. Eu rezo o terço dia, reza 2 em jejum, para você ver o quanto vai crescendo um homem, uma mulher interior mais forte, mais virtuoso e mais ungido. É preciso levar a sério o que Jesus falou. Dias virão e os dias chegaram. Hoje é dia de jejum. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.